Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas que certamente vão mexer com a sua cabeça e espero que mexa com a cabeça de muitas pessoas que a gente puder alcançar. Isso porque nós estamos vivenciando aqui no Brasil um momento muito especial, onde através de espaços preciosos como o nosso portal e de outros canais que você certamente acompanha, você prestigia, você admira, está sendo possível a gente fazer um enfrentamento a um poder muito grande que através dos grandes veículos de comunicação tenta, em países como o Brasil, formatar a cabeça da opinião pública, para que a gente se acostume com a ideia que a melhor coisa que a gente pode fazer enquanto sociedade é ser explorado por essa gente, né? O trabalhador, a dona de casa, o aposentado, o motorista de Uber, o jovem, enfim, todos nós temos um papel, que é fazer a engrenagem rodar para que a riqueza fique cada vez mais no topo dessa pirâmide econômica e cada vez as pessoas que estejam embaixo, elas fiquem cada vez mais exploradas, cada vez mais sem perspectiva. Nós estamos agora no Brasil diante de um novo governo que está levantando uma questão que é vital para que a população entenda que ela participe desse debate também, que é a taxa de juros que está sendo estabelecida para a política econômica aqui no nosso país. Esse tema está sofrendo uma manipulação muito grande pelos grandes veículos de comunicação, quase colocando o presidente Lula como o garoto malvado e os banqueiros como aqueles que estão preocupados com o nosso bem-estar social. É quase uma reprodução de um pensamento de senhores de engenho dizendo ali que querem o melhor para os seus escravos. Quanto mais felizes estiverem seus escravos, melhor eles vão ficar também, né? Pois bem, é mais ou menos isso. Mas concretamente, o que é que está acontecendo aqui no nosso país? Quais são as armadilhas que estão sendo jogadas? Como é que está sendo o discurso das pessoas que estão próximas do presidente Lula? E o que pode ser feito, né, para a gente enfrentar essa lógica aqui no Brasil? Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, conheça a nossa cronologia dos nossos debates aqui, participe dos nossos chats, que eu sempre abro entre 5 horas e 5 e meia. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você reforçar aqui a nossa trincheira de batalhas contra tudo isso que eu acabei de falar aqui no começo do nosso papo, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, não é possível a gente falar da nossa realidade hoje sem lembrar que nós temos fora do nosso país um criminoso que se encontra foragido. Esse criminoso, a cada instante, ele está mostrando mais desequilíbrios psicológicos. Ontem, numa cerimônia, ele chorou, se debulhou em lágrimas, mas não foi por nenhum tipo de sentimento bom, não, porque a falta de empatia que essa criatura tem com o ser humano é abissal, né? Ele está ali chorando, derramando algumas lágrimas, nem vou colocar a cena para vocês, mas vou colocar na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade. Estava derramando lágrimas porque ele começa a enxergar grades na sua frente, né? Ele sabe que eleitoralmente ele não tem condição de escapar, ele vai ser tornado inelegível. Na sequência, ele vai ter uma série de penhoras de bens para pagar uma série de desvarios que ele fez com dinheiro público. E mais à frente surgirão as condenações criminais. Tudo isso vai fazer um arcabouço que vai tornar a vida dessa criatura uma vida absolutamente infernal. Ele que já é atormentado mentalmente, agora ele vai ficar atormentado com os processos que vão cair na sua cabeça, né? Pois bem, isso é apenas uma questão para registrar aqui. E aí a gente entra num tema que é um tema que os grandes veículos de comunicação estão querendo esconder do povo brasileiro. E aí o presidente Lula vai ter muita responsabilidade para não deixar essa bola baixar, porque se isso acontecer, se ele de fato fingir que não está acontecendo o que está acontecendo no nosso país, se ele tentar fazer um governo sem mexer numa questão estrutural, a tendência é fazer um governo meramente cosmético, com muita saliva, muita palavra, mas com pouca transformação de fundo, transformação social aqui no nosso país. E eu acredito que ele já está numa fase que ele não vai permitir isso. Nós estamos vendo que guarnições de corpos de bombeiros, né, estão sendo articuladas para tentar aplacar o discurso do presidente Lula, que está levantando esse
trouxe essa questão ao debate do trabalho para o trabalhador, para a dona de casa, o aposentado, estudante, motorista de Uber, enfim, o jovem de uma maneira geral, e a gente não pode deixar esse tema a ser sufocado, ser varrido para baixo do tapete ou sofrer uma manipulação sem nenhum tipo de contestação. Gente, somos muitos hoje nas redes. O nosso portal tem mais de 754 mil pessoas inscritas, outros canais, Thiago dos Reis, 1.200.000 praticamente, o Aqui Santarém, o Clayson, o Maurício Ricardo, enfim, o 247, DCM, todos nós aqui fazemos um grande muro de contenção. O Carlito do Historiador, o João do Clique Política. Olha, somos muitos aqui, a gente está atingindo muitas pessoas. E nós hoje conseguimos fazer um enfrentamento a essas redes da insanidade, agora a gente está hoje conduzindo as pautas de uma maneira geral. Então a gente tem que continuar nessa linha e agora enfrentando também essa desinformação que os grandes veículos de comunicação tentam fazer para manipular a mente do brasileiro. O presidente Lula, semana passada, levantou essa questão aqui. Vamos acompanhar. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha. A Selic... Então, gente, a bola foi levantada. E isso provocou uma reação dos veículos de comunicação. Os jornais todos foram unânimes, né, em bombardear. O que o presidente Lula está falando? Ele está revelando para as pessoas um troço que não era para o povo estar sabendo. O povo tem que ficar vendo novela, o povo tem que ficar acompanhando o Big Brother, tem que ficar vendo futebol e os telejornais. O povo não pode ficar sabendo que no andar de cima existe um grupo de pessoas que está assaltando a maior parte do povo brasileiro, que está travando o progresso, está travando qualquer tipo de tentativa de emancipação do nosso país, do povo brasileiro. Então, eles querem esconder isso. E aí a gente tem vários grupos políticos que estão também a serviço também dos grandes grupos financeiros e econômicos que estão tentando bombear ali. Matéria da Folha. Aliados aconselham que Lula dê trégua ao Banco Central e que ataques fiquem com parlamentares. Então eles não querem que o Lula fale, eles querem pegar um parlamentar que ninguém vai escutar. O Lula foi o vencedor das eleições, ele é que está representando, né, as esperanças da maior parte do povo brasileiro para que haja uma transformação. Então não querem que o Lula fale de economia, o Lula vai ficar fazendo o quê? Proselitismo abstrato? Não. Ele, na condição de líder, ele tem a responsabilidade de não deixar esse debate abaixar. Bom, outra matéria aqui do Estadão. Lideranças do PT aconselham Lula despersonificar ataque a juros e dar trégua a Campos Neto. Não tem que dar trégua. O assunto tem que ser movimentado. A gente não pode cair nessa armadilha. Eu não sei qual será o comportamento do presidente Lula, mas a julgar por esse tipo de notícia, a gente tem que ficar preocupado, porque ele levantou uma questão e agora querem despolitizar, inclusive os seus próprios aliados, despolitizar esse assunto, com medo de quê? Não é para a gente colocar isso na pauta de discussão, é um assunto para ser escondido do trabalhador, do cidadão médio brasileiro? Não, muito pelo contrário, o momento é de politizar, de informar por que o presidente Lula está com esse tipo de preocupação. Porque se isso não for vencido, os maiores juros da face da terra, o Brasil vai ficar encalacrado e o governo dele será apenas um governo cosmético, um governo moldado ali por salibas, né? Então a gente não pode permitir que esse tipo de situação caia nesse tipo de segundo plano das discussões aqui no nosso país. Já não chega a gente ter passado 4 anos de trevas com essa gente que foi para a lata do lixo da história e a gente ter agora no governo progressista ter que esconder temas que são temas que vão mexer com a nossa realidade? Bom, quando eu digo para vocês que os grandes veículos de comunicação eles fazem ativismo econômico, ativismo político, é só você ver o Jornal Nacional de antes de ontem. Quando o Lula levantou essa questão, eles estão fazendo um total abafa, operação abafa sobre esse tema. O assunto não é colocado e quando é colocado nas redes, nas grandes redes, é sempre para dar voz às pessoas do mercado.
Então, quando a gente tem um presidente da República que se contrapõe a essa lógica, nós temos que reforçar, nós temos que acender mais luzes nessa história. Mas vamos ver aqui a manipulação que eles tentam colocar aqui para o espectador de uma maneira geral. Gente, eles colocam aqui na matéria, já fazendo uma pequena resenha, né? O Banco Central como uma instituição preocupada com o povo brasileiro, e o presidente Lula, eles falam lentamente, muito en passant, que ele fez uma crítica. Mas eles não explicam por que o presidente Lula fez a crítica a essa política de juros aqui no nosso país, que é absolutamente inescrupulosa, absolutamente inaceitável. Vamos acompanhar a matéria aqui, sempre num tom assim muito blasé, né? Propostas de mudança na meta de inflação não vão estar na pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu que não existe bem-estar social com inflação descontrolada. Olha, a pilantragem está nisso aí, né? Pegar um banqueiro, um representante de banqueiro, um filhote de Guedes e dizer que eles têm preocupação social. Qual é a preocupação social que Paulo Guedes teve, que o presidente do Banco Central teve, que Bolsonaro teve aqui no Brasil nesses últimos anos, né? Bom, banqueiro é muito bonzinho, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista ontem à noite ao programa Roda Viva da TV Cultura, apresentado pela jornalista Vera Magalhães. Campos Neto disse que não há indicação de recuo da inflação e que isso impede que o Banco Central reduza a taxa Selic, a taxa de juros usada como referência para toda a economia. Duas coisinhas, né? Primeiro, a Rede Globo foi pegar um programa da TV Cultura para mostrar mais credibilidade, né? Que eles são isentos, eles pegaram ali foi uma coisa assim meio inesperada, né? E outra coisa, eles vão dizendo mais uma vez que a política de juros, ela está dentro de uma lógica, que você não pode mexer nisso, né? A gente tem que se ferrar, a gente tem que se conformar com a escravidão mesmo. Vamos lá. Subir ou manter alta a taxa de juros é a forma que o Banco Central tem de controlar a inflação. Mas o patamar alto da Selic de 13,75% ao ano tem sido alvo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Campos Neto explica. Só menciona, né, que o Lula criticou, mas não mostra o fundamento e a preocupação do presidente da República com o povo brasileiro nessa questão. Com que ter inflação sob controle é importante para o social. O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social, toda a agenda do Banco Central. É social pro dono do Bradesco, do Itaú, do Santander, do BTG Pactual, é social para eles, né? Para o cidadão comum, nós não estamos vendo nada do Banco Central ser social, não. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Campos Neto foi perguntado... Essa é sempre a empulhação, né? Olha, a inflação vai vir, vai ferrar você, tá pobre. Sobre a possibilidade de o Conselho Monetário Nacional revisar a meta de inflação deste ano, que é de 3,25%. Na visão de quem defende essa revisão, a meta estaria muito baixa, considerando a inflação no Brasil e no mundo. Na prática, a ideia seria subir a meta de inflação para incentivar a redução da taxa Selic. Mas o presidente do Banco Central disse que mexer na meta de inflação poderia ter o efeito contrário. Em nenhum momento... Olha quantas vezes fala a palavra meta. Simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faz uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Depois é a presidente Dilma, né? A presidenta Dilma, que é meio atrapalhada das ideias, né? Então, tudo para engrupir o cidadão, o telespectador. Agora, o complicado é o seguinte, né? É ver o Haddad, que é ministro da Economia, fazendo um discurso também de apaziguador. A matéria diz sinais de trégua. Governo adia debate sobre meta da inflação, mas PT mantém críticas. Aí o Haddad
diz o seguinte: na parte do Ministério da Fazenda, obtivemos reconhecimento na entrevista de que as medidas que estão sendo tomadas estão na direção certa. Isso é muito importante para nós, obtermos esse reconhecimento, afirmou Haddad, que reiterou o impacto dos juros na economia. Me veio à cabeça essa imagem de alguém discutindo com o proprietário do imóvel, né? Olha, só fique tranquilo que eu vou pagar um aluguel mais alto, eu espero estar adquirindo a confiança do senhor. Gente, não é esse o papel. O Lula está dando pancada por um lado e o Haddad fazendo um discurso apaziguador do outro. Então é um negócio meio estranho, né? Aí ele diz aqui: é natural que as pessoas reclamem dos juros. Estamos numa situação de inflação mais confortável, a inflação confortável, e juros mais desconfortáveis. Juros desconfortáveis, ministro Haddad. O Lula está dizendo que os juros são inaceitáveis e o momento é de politizar a sociedade, mostrar para a sociedade que esses juros são inaceitáveis, não tem nada de confortável ou desconfortável. Não, desconfortável é a temperatura um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, não é? Gente, eu espero que esse debate não morra. Se depender da gente aqui, nós vamos jogar cada vez mais luzes nessas questões, porque é uma situação vital e ela pode provocar a reflexão da sociedade brasileira para outros problemas econômicos que sempre foram escondidos do debate político, do debate nacional. Bom, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões para sua reflexão, para mexer com a sua cabeça. Vamos seguir em frente e vamos continuar crescendo, vamos continuar chegando a outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!